Aleluia. Nós te bendizemos, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Te reverenciamos, consideramos a tua presença na nossa vida, sobre a nossa vida. Aleluia. Que privilégio, Pai, é ser um ungido com a tua unção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Na tua presença ficamos como crianças, Pai, alegres, satisfeitos, supridos em todas as áreas. Oh, aleluia! Como é bom ter um Pai como o Senhor. Como é bom ter um Deus como o nosso Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, aleluia! Oh, que alegria indizível, que alegria inefável. Oh, maravilhoso Deus, gracioso, todo-poderoso. Te adoramos, te reverenciamos, consideramos a tua boa mão sobre a nossa vida, sabendo que o Senhor tem infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Depois nós voltamos para celebrar mais. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Esteja pronto. Esteja pronta para o que Deus vai fazer através de você. Vou dizer isso de novo. Esteja pronto e esteja pronta para o que Deus vai fazer através de você. Porque você foi levantado para, de uma boa consciência, servir diante de Deus e diante dos homens. Amém? Você está feliz por isso? Porque você foi lavado, justificado, redimido, santificado, ungido, separado dentre muitos. Uma geração feita à imagem e semelhança de Deus, para proclamar como uma testemunha eficaz as virtudes de Deus. Será? Pode vir alguma coisa boa de Vitória? Pode vir alguma coisa boa ali da Estrada Nova, do Maués, né? Livramento. Pode vir alguma coisa boa da Bela Vista? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? A irmã que mora naquele bairro lá próximo ao Atacadão. Gente do céu, por causa de Cristo, pode vir muita coisa boa ainda por acontecer. Por causa da nossa consciência, servindo ao Senhor com entendimento, com lisura e credibilidade, amados. Deixa eu olhar meu tempo aqui, que eu estou brigado com a mídia. Não é isso não. Eu estou cuidando aqui para que eu não ultrapasse os limites, mas a gente consiga falar algo do coração de Deus para o teu coração. Eu fui convidado pelo Espírito Santo a visitar a minha consciência com relação ao serviço ao Senhor, com relação à adoração ao Senhor. Eu estava perguntando ao nosso doutor, pastor de Lucas, sobre consciência, mas eu quero falar mais sobre consciência no sentido bíblico. E eu queria saber exatamente como, para entrar no princípio de que Paulo está dizendo lá, e a gente já vai, se assim tiver e precisar, servindo a Deus com uma boa consciência, um título para essa ministração, ou adorando a Deus com uma boa consciência. Paulo, amados, ele foi questionado de várias maneiras e de várias vezes sobre o que ele estava ministrando, por que ele estava ministrando, e ele sofreu muito sobre isso. Paulo teve prisões, acusações, sofreu muita pancada, para diante das pessoas que questionavam a motivação da sua fé, a explicação daquilo que ele estava pregando, a revelação diferenciada do Cristo ressurreto, acima da lei mosaica. Ele era questionado, espancado, acusado, xingado, dizendo que homem como ele não deveria ser digno de andar sobre a terra, mas Paulo tem como resposta para essas pessoas que ele andou diante dos homens e diante de Deus
em boa consciência. Será que nós, crentes de Vitória, Verbo da Vida Vitória, centro, né, o nome social da igreja, somos aqueles que andam de boa consciência diante dos homens e diante de Deus? Sim ou não? Você tem consciência da sua consciência? Você tem entendimento daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você pode? O seu conhecimento cultural, a sua estrutura física, o ser, por isso pensante, que tem entendimento, conhecimento e razoabilidade para agir, falar, influenciar e mudar a história de pessoas. Sabe, amados, nós fomos ungidos por Deus. Um amém. Vou dar outra chance para a igreja. Nós fomos ungidos por Deus, com a mesma unção de Cristo. Glória a Deus, vamos dar de novo. Você precisa ser participante, porque você já é participante de todos os santos, mas você precisa participar para ajudar o pregador. Amém? Você é ungido com a unção de Cristo. Você é capacitado com a mesma capacidade, que coisa, que Jesus teria andando aqui na terra. Você foi chamado para ser hoje o representante do enviado. E você tem que representá-lo de uma maneira excelente, de boa consciência, que é a voz do teu espírito recriado. A tua consciência é a voz do teu espírito recriado. A redenção, a salvação, principalmente foi conduzida no espírito. Você foi recriado segundo a imagem de Deus no seu homem interior, na sua natureza, modificada, restaurada, estabelecida nos parâmetros celestiais. Mas a sua alma, ela precisa ser renovada, a cerne do seu entendimento, a cerne das suas vontades, dos seus sentimentos. Onde você decide se quer ou não quer. A tua consciência é o sinal verde ou vermelho nas suas atitudes, porque ela vai falar exatamente aquilo que é impresso lá em Romanos, Paulo ensinando sobre as pessoas que ainda nem têm Jesus no coração, mas têm a sua consciência, os acusando ou os honrando sobre uma atitude certa ou errada. A tua consciência vai dizer se você está tomando atitudes corretas ou atitudes erradas. Existem 6 vezes no Novo Testamento essa expressão, boa consciência. Alguns estudiosos já levaram de estudos mais específicos 7 tipos de consciências. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou ler o que essas 6 expressões que estão no Novo Testamento. Primeiro lá em Atos, capítulo 23. E a gente vai aprender a utilizar a nossa boa consciência. Mais uma vez, um amém. Nós precisamos ser hábeis condutores da nossa consciência, hábeis usuais da nossa boa consciência em Cristo Jesus. Atos, capítulo 23. E eu estou lendo a Bíblia de Lucas, para ver se nela está escrito do mesmo jeito. Atos 23, verso 1, Paulo, depois de uma situação de acusação, porque ele tinha voltado a Jerusalém por ordem dos discípulos, que diziam, olha Paulo, faz o seguinte, estão falando muito mal de você, volta para Jerusalém e te apresenta no templo e oferece os sacrifícios usuais do costume da lei. Paulo foi, fez o seu voto, e durante 7 dias, no último dia, Paulo estava no templo novamente fazendo seu momento de oração. E as pessoas que tinham visto Paulo com as pessoas que ele convivia nas cidades às quais ele visitava, viram um homem de Éfeso, viram Timóteo, um filho de grego, andando com ele, e disseram, esse homem invadiu o templo com coisas impuras, ou seja, pessoas não dignas para estar no templo. Era essa a acusação dos homens que eram judaizantes, que vieram das igrejas que Paulo abriu na Ásia.
chegando a acusá-lo, dizendo: olha, esse camarada aí, que está pagando o voto aqui, que está fazendo 7 dias de oração, fazendo a corrente forte, né, Paulo? Estava lá na sessão dos 7 dias para receber a bênção, fazendo o que a lei pedia. Disse: olha, ele está entrando aqui e contaminou e profanou o santo templo. E para os judeus, profanar aquele templo era sentença de morte. E ele foi expulso do templo, e os amados irmãos da congregação entenderam que esse homem era aquele que estava desvirtuando os que estavam se convertendo à fé, que por meio da descendência judaica estavam agora abandonando a lei nas suas sinagogas, nas suas cidades, por convicção de Paulo, dizendo que a lei era incompleta. E estava ensinando coisas contrárias a tradições. E Paulo é preso. Antes de ser preso, os amados irmãos da congregação que estavam todos lá, pagando seus votos, se levantaram e o espancaram. No meio da saída até para fora do templo, fecha a porta e bate no irmão porque ele está fora da visão. Uma boa ideia, né? Não, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Diga: pastor, haja em boa consciência. Diga: anda em amor. Amém. E esses irmãos em amor trataram Paulo para consertar a visão dele, estapeando em amor. Ao ponto de chegar na guarda romana, Jerusalém está em tumulto. Jerusalém está se fazendo um levante. Está tendo uma rebelião. E agora o bicho vai pegar. O representante de César, o representante da lei, o comandante da guarda de Roma diz: vai lá, centurião, e vê que tumulto é esse na cidade, na porta do templo de Herodes. Pega lá. Prende esse homem. E quando os soldados chegaram, Paulo estava apanhando ainda. Por causa da guarda romana, Paulo foi preservado. E a gente vai ler o capítulo 23, verso 1, para que a gente chegue nessa consciência que Paulo vai falando. E ele é levado, é preso, e ao subir para o local onde ele seria recolhido, uma fortaleza, Paulo pede licença para falar, e ele fala em grego. E o soldado, que tinha a sua língua materna grega, disse: e tu fala em grego? Ele disse: eu posso falar alguma coisa? E ao invés de falar para os soldados que o soltam, ele já estava amarrado, soltam, põe ele no chão, porque ele foi preciso ser carregado, que a multidão, em amor, estava apertando para pegá-lo, dizendo: esse homem não presta nem para estar aqui na terra, mata! Ele diz em hebraico, conta a sua história, conta da sua conversão, diz de onde ele é, e mesmo assim ele é levado para dentro da fortaleza, para amarrado, ser torturado, para dizer por que o povo estava com tanto ódio dele, dizendo que ele não era digno nem de viver. E Paulo faz agora a sua defesa. E ele fala em aramaico ou hebraico, na língua da época. E ele fala para o seu povo, para o sinédrio, que estava lá junto, os anciãos de Deus, né? Os doutores estavam lá, os 71 do sinédrio, olhando e decidindo a morte de Paulo. E Paulo falando para eles, diz, versículo 23, capítulo 23, versículo 1 de Atos, Paulo diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, na liderança, disse: varões e irmãos, não tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje? O que Paulo estava dizendo? Além de falar na língua materna, onde a Bíblia diz que a multidão fez um silêncio, e porque ele falou na língua materna, fizeram mais silêncio do que o silêncio comum, porque ele estava falando algo na linguagem deles. E eles estavam dizendo que ele era alguém estrangeiro profanando o templo que só um judeu entraria. E eles entenderam algo, tá diferente essa história. E Paulo se justifica dizendo: eu andei certo por causa da minha consciência diante de vocês, que me conheceram, porque eu fui tratado, conhecido, sou hebreu de hebreus,
tratado aos pés de Gamaliel, o mestre que vocês sabem. Eu sou de Tarso, mas eu vim para aqui, fui criado aqui, fui treinado aqui, fui ensinado com a lei mais dura de vocês. E vocês agora estão me estranhando? E chega-se ainda para dentro da prisão, o centurião, com a ordem do comandante, disse, bate nele. E ele diz, é lícito bater num cidadão romano? E não sei se você sabia, Paulo nasceu na Turquia, na região da Cilícia, a cidade de Tarso. Mas ele era filho de hebreus, como ele diz, hebreu de hebreus, de judeus que foram dispersos. Mas ele foi criado justamente naquilo que estavam acusando. E por ele ser de nascença romana, de uma colônia romana ou de uma província romana, ele disse, é lícito fazer isso que vocês estão fazendo, torturar um cidadão romano, prender sem acusação, ainda vai bater? O centurião que estava pronto para bater, disse, espera aí, que eu vou ali, já volto. Falar com o comandante da guarda e disse, olha, veja o que você está fazendo. Você mandou prender um cidadão romano por causa desse povo que a gente está dominando. E esse homem, veja o que você está fazendo. O comandante da guarda vem e fala com Paulo. Ei, olha só, esse título de cidadão romano, eu paguei muita plata para ter e usar esse direito de título de cidadão romano. Paulo disse, eu nasci como cidadão romano. Eu sou de uma província romana, nasci ali. Eu tenho de nascimento. Mas Paulo diz, de todo jeito, a defesa principal dele foi livrar-se da pancadaria que ele ia ter mais. Já tinha apanhado bastante do grupo judeu. Mas ele seria açoitado com a chamada quarentena menos um. Ou 40 menos uma, pancadas na vara, para dizer por que ele merecia ser morto. Por que o estavam acusando? Quando ele mesmo disse, eu andei diante de vocês, irmãos, uma boa consciência, nada me acusando. Eu fui zeloso para com Deus, como vocês são, zelosos com as obras de Deus, e vocês agora estão dizendo que eu não sou digno nem de estar vivo? Qual é a acusação? De ter a mesma fé de vocês? De acreditar no mesmo Deus Pai, do mesmo Deus que fez as alianças com patriarcas? E amados, a gente tem que entender que às vezes a igreja parece aos nossos olhos querer ser aquela que vai ditar. Saiba disso, amados, nós como líderes de uma igreja não queremos ditar o tipo de roupa que você veste, graças a Deus pelo Ministério Verbo da Vida. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres a entender que a palavra é o parâmetro de usos e costumes. Amém. A palavra de Deus é o nosso parâmetro de decidir o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, nesse ministério, é ensinado para você não ficar como um passarinho de boca aberta esperando alguém mais maduro te dar, mas te incentiva a buscar na sua própria Bíblia o que a Bíblia está dizendo a seu respeito. E sabe, amados, nós dizemos muito, conheça a palavra, para que você comece a compreender o Deus da palavra. E comece a andar à altura dessa boa consciência que Paulo, como aquele que escreveu as cartas que trouxeram a revelação para a igreja de Cristo. Paulo, nesse período, ele estava falando sobre sua visão, sobre como ele foi testemunha contra Estevão, como ele juntou os panos lá de todo mundo que estava apedrejando a testemunha eficaz que era Estevão, e consentiu com a sua morte, dando seu voto, sim, mate-o. Mas ele diz, olha, eu não fui também negligente quando eu saí com as cartas dos sacerdotes, esses que estão agora dizendo que eu não sirvo para nada, nem para estar na terra. Eu recebi cartas me autorizando para ir para Damasco, perseguir os que eram do caminho. E chegando lá, eu encontrei o dono do caminho. E ele não caiu do cavalo, né? Paulo nem caiu do cavalo nesse dia. A Bíblia diz que ele estava caminhando em uma luz resplandecente, e a voz que só ele ouviu
As pessoas viram a luz. Paulo viu a luz e ouviu a voz de quem era essa luz. O Jesus ressurreto, glorificado, dizendo: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, em boa consciência, acata o que a voz disse e se converte. É batizado pelo nobre Ananias. O único texto que fala desse servo do Senhor. Você não lê as cartas segundo Ananias? No Novo Testamento? Porque Ananias foi aquele que foi lá, ungido por Deus, usado por Deus, para sarar os olhos cegos de Paulo, batizá-lo nas águas. E através da sua imposição de mão, Jesus encheu Paulo, transformando o seu coração, não o seu nome. Mudou aquele perseguidor da fé cristã para ser o maior perseguido pela fé cristã. E ele, de bom grado, de bom coração, aceitou as normas às quais ele foi chamado. E olha que chamado maravilhoso, ser ungido por um homem de Deus. Ser batizado. Paulo, levante-se, batize-se aqui e creia no nome do Senhor que te encontrou no caminho e recuperes a tua vista. E Paulo foi cheio do Espírito Santo, mas foi chamado e declarado sobre ele: importa que tu sofras. Olha que chamado maravilhoso. Quem quer um chamado desse? Ninguém. E o que você vai fazer com aquele versículo que Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo? Deixa para lá, né? Chuta que é laço. Não, amados, não é chuta que é laço. É pega que é referência. Se Paulo, através do seu sofrimento e esclarecimento por meio do Espírito Santo, por causa da sua boa consciência diante de Deus e diante dos homens, trouxe revelação para a igreja andar, seja bom imitador do caminho. Foi Paulo que trouxe, junto com outros ministros, a revelação de que você, igreja, é a coluna e baluarte da verdade. Por isso você dita as regras onde você está. Não tendo sua consciência te acusando, mas tendo ela te aprovando. E no momento que errar, também tendo essa reprovação. Atos 23:1, a gente já leu. 1 Timóteo, a carta a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1. A Bíblia de Lucas é chique, tem a marcação. E eu correndo atrás de passar página por página. Capítulo 1, versículo 5. Paulo está ensinando a Timóteo, e para mim e para você. Vamos ler a partir do 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou não ensine outro ensinamento, além desse que ele vai explicar. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. É impossível você ter uma consciência boa e não ter um coração puro, porque um coração puro vai demonstrar as atitudes de uma boa consciência. Mas o coração mau, corrompido, também traz os reflexos de uma consciência corrompida. É normal. Todo mundo está usando. O que é que tem? São tempos modernos. Isso já passou. Hoje o tempo é outro. Eu sou do tempo que o pregador dizia: eu quero ser crente quadrado, porque o redondo desce redondo para o inferno.
Amados, a Bíblia ainda é a mesma, o Deus da Bíblia ainda é o mesmo, o Evangelho tem que ser o mesmo, andar de boa consciência e de coração puro. Ah, mas tem aquela ideologia, tem aquele pensamento, tem aquele filósofo. É melhor você viver o que Cristo te ensinou. É melhor você usar o molde que Paulo está dizendo para você que é a igreja. Quem é a igreja aqui? Ande à altura do seu chamamento. Conheça com profundidade, largura e comprimento e altura o seu chamamento. Perceba em Deus que, olha, que Paulo não está ensinando nesse momento que você vai perguntar ao pastor qual é o seu chamado. Ele diz: ore para que seus olhos do entendimento sejam abertos, para que você perceba em Deus o que você nasceu para ser, de boa consciência, sabendo que o Senhor tem um propósito na tua vida, não é acaso, nem foi por acaso. Versículo 19, do mesmo capítulo. Aliás, vamos do 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas. No quê? Nas profecias. Combate firmado nas profecias, que você é objeto delas. O bom combate. Não é o mau combate, ou sei lá se Deus vai me livrar no final. É um bom combate, porque no final a gente vence. Mas tem que ser de boa consciência, não corrompendo-se no meio do caminho, não deturpando para todo mundo estar fazendo, eu vou ter que fazer. Não deturpando para ter que atualizar a Bíblia. Não deturpando para fazer com que a Bíblia seja mais inclusiva. Mais inclusivo do que o céu não existe. Mais inclusivo do que o Evangelho não existe. Agora só que o céu é inclusivo, mas para os que foram exatamente tratados como exclusivos. Eu incluo todos que vierem com sede, mas agora para andar aqui e ficar aqui tem que ser exclusivos. De uso de propriedade exclusiva. Uso de um só. De uma maneira única. Mantendo a unidade da fé, falando todas as mesmas coisas. Não, mas o senhor está sendo radical demais, pastor. Não, mas a igreja é muito dura. Ei, vai ouvir da boca de Jesus uma correção. Ou come da minha carne, ou bebe do meu sangue, ou não anda comigo. Depois de um milagre maravilhoso, onde 5.000 homens, não contar as mulheres e as crianças. Vamos dizer que essa igreja no mínimo tivesse lá, cada um com seu neném, 10.000 pessoas. Olha que igreja maravilhosa, andando atrás do mestre. Foi embora todo mundo para ficar somente os 12, ele dizer: e vocês não querem zarpar também não? Não quer pegar o beco também não? Ou anda de uma consciência pura para servir ao mestre, ou você vai ser fustigado, ofuscado pela licenciosidade do mundo. Eu vou te dar uma dica de livro. Eu acho que é Rick Renner. Como viver, ou manual de como viver, manual de sobrevivência dos últimos dias. E tem assim como você lidar sobre esse mundo louco. Isso. É isso que Nelly falou. São 2 livros, amados, que vão abrir os seus olhos para isso que está acontecendo aí fora. Que você não sabe se é B ou se é C. Você não sabe se é F ou se é M. É um híbrido. É uma mistura de tudo. Quando a Bíblia fala esclarecedoramente, e os criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea. E a fé, de boa consciência, aceita, recebe e anda à altura.
E aqui eu não estou falando de corte de cabelo, não estou falando de usos e costumes de roupas, eu estou falando de usos e costumes das coisas espirituais. Ou você discerne as coisas da palavra de Deus que é espiritualmente discerníveis, porque você já foi criado para ter esse entendimento. E você não precisa mais titubear se eu escolho fulano que tem o mesmo pensamento que eu, ou escolho alguém porque ele tem socialmente um nível aceitável. Amados, a amizade com o mudo é o quê? Fala mais alto que eu quero me converter. Diga, pastor, cuidado com as amizades mundanas que podem te influenciar. Diga, abre o olho, pastor, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Diga, pastor Cláudio, você precisa estar ligado com Deus. Amém, eu recebo, eu creio. Obrigado por essa admoestação. Está vendo que você é cheio do Espírito Santo? Está vendo que você foi capacitado para andar no mesmo nível? Com responsabilidade diferente, mas no mesmo nível? O pastor tem que orar. Sabe por que essa igreja está assim? Porque o pastor não ora, porque o pastor não jejua, porque o pastor não é dizimista nem ofertante, porque o pastor não faz aquilo que tem que fazer. Ei! E vós? Como deveis andar? Entendes tu o que leis? Ou tens lido para entender o que leis? Não fica imerso em vãs filosofias, em fábulas de velhinhas caducas. Paulo ainda diz assim. E ainda coloca assim, aquelas mulherzinhas folgadas que não tem o que fazer, que fica de porta em porta. Não fique nesse meio. Fica assim, no modo operandes do reino. Com boa consciência. Sabe o que é andar de boa consciência e as pessoas olharem para você e dizer, eu queria falar mal de Catiane, mas eu não consigo porque ela se porta de uma maneira decente. Podem inventar, podem até acusar, mas sabe, contra o que é justificado pelo Senhor, acusação nenhuma pega. Porque nenhuma acusação há para os que estão fala de novo, pastor, fica em Cristo. Obrigado, mais uma vez eu recebo. Você recebe também? E eu não li o 19, né? Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, veja que ele nem deixou de frequentar a igreja, mas rejeitou a boa consciência, tem naufragado na fé. Mas eu estou orando e não dá certo. Mas eu estou plantando, primeiro, feche os vazamentos. Deus não é fiel para cumprir as promessas? Deus fala e Ele não mente? Se Ele já falou, você recebe? Só vai se manifestar porque você vive pela fé. Então, amados, não naufraga na sua fé, trazendo conceitos, dizendo, mas não é mesmo assim. Essa parte daqui foi para o início, o investimento de Deus no primeiro capital da igreja. A partir daqui, não funciona mais. Então, tire do versículo da Bíblia que diz que Deus é o mesmo ontem e o será para todo sempre, porque Ele mudou. O Deus que exigiu de Abraão, anda na minha presença e será que Deus não sabia que Abraão não tinha nascido de novo? Ele ainda nem tinha enviado Jesus, ele nem tinha feito o câmbio, né? o mucambo entre Isaac e Jesus. Tu me dá teu filho que eu dou o meu, tu me dá a legalidade para que eu traga na tua descendência o meu descendente. Deus nem tinha feito essa aliança ainda perfeita, mas Ele diz, ei, anda na minha presença e ser perfeito. Como? Acredite no que eu estou dizendo e use de boa fé.
Acredite que foi eu que te tirei de dentro da tua parentela e vou te levar para uma terra onde eu vou te mostrar. Para cada passo que você der sobre ela, vai ser dado a você e aos seus descendentes, quando ainda nem tinha filho. Se Abraão, que não era nascido de novo, era capaz de andar em boa consciência e ser o pai da fé, imagina eu e você, com o Deus que Abraão nem viu, morando dentro. Imagina eu e você, agindo agora de boa consciência, com a fé não fingida. Quem pode te parar? Isso não foi uma retórica, é uma pergunta. Quem pode te mover daquilo que Deus disse que é seu? Ninguém. Se você não tem coragem de dizer, eu vou dizer por você. Me permita isso. Ninguém pode mudar a tua situação. Ninguém pode inverter o amor de Deus para ficar ódio de Deus por você. Nem fome, nem peste, nem condenação do mundo, porque você é objeto do amor de Deus em Cristo Jesus. Então use dessa boa consciência, dessa fé não fingida, ande à altura, não fica em cima do muro. Ou você é crente, ou você é frio, da igreja sorveteriana, dos Arce Clubes Gospels. E antes que diga que eu falei alguma coisa pejorativa com a nossa irmã igreja em Cristo, presbiteriana, não foi. Eu estou fazendo analogia a algo gelado. Porque eu nunca vi um ensinamento tão profundo quanto da fé, quanto os nossos irmãos presbiterianos. Eu louvo a Deus pelo conhecimento da justificativa pela fé. Entendo o conceito da fé deles. Se eles têm Cristo por Senhor, são meus irmãos. Se eles têm a base da palavra pela fé, são meus irmãos. Se ele pensa diferente de mim, são meus irmãos e eu ando em amor. Mas eu estou falando de crente que desiste de ser crente, porque o mundo está começando a virar resistência. Que o mundo não solta mais a mão de ninguém. Ei, você não anda agarrado com ninguém do mundo. Você olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Oh, aleluia, que avivamento maravilhoso. A gente pode começar a cantar, tem anjo voando nesse lugar, em cima do povo, por cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. É um movimento maravilhoso, quando a palavra de Deus nos confronta, amados. Esse é o melhor lugar de estar. Quando a palavra de Deus acende uma luz e diz, ei, está na hora de você se posicionar, é agora que o milagre está acontecendo, porque você não vai ser mais enganado pelo diabo, você não vai mais ser ludibriado por algumas situações que o mundo está pregando, que você deve ser mais moderado na sua fé. Andar em amor não é negar a fé, andar em amor é fazer a fé funcionar. Quem concorda com o que está escrito? E foi esse tal de Paulo, que disse que a fé opera pelo amor. Aleluia! Vamos continuar. Hebreus capítulo 13. Maravilhoso Jesus. Obrigado pela convicção da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cláudio não precisa se esforçar para isso. Cláudio só tem que falar e sair da frente de Deus e deixar Deus te usar na terra. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Orai por nós. Quem tem orado pelo pastor aí? Eu preciso sentir que você está orando.
Hebreus capítulo 3, verso 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Mas eu quero dar um testemunho sobre isso. Aleluia. Eu estou diante do altar do Senhor, diante da igreja santa do Senhor, que vai ser apta para julgar as nações. Julga o que eu vou te dizer. Talvez eu tenha muitas coisas que você não gosta. Talvez esse meu olhar 42, que virou 49, né? Aos 49 anos, essa barba branca, meio preta de um lado, cabelo faltando, não te agrade tanto. Mas eu tenho andado de boa consciência diante de Deus e diante de você. Eu tento todos os dias na minha vida me apresentar ao Senhor de uma maneira adequada, para que eu não seja achado incompetente, desqualificado naquilo que eu quero que você seja o prime, o primeiro, o ouro, adornada a igreja do Senhor. Eu quero que você alcance todos os seus alvos. Eu pensei que você ia ficar feliz de saber que você tem alguém orando por você dando certo. A gente pode parar. Não vou parar, porque há uma ordenança sobre a minha vida, para que eu não seja um modelo ineficaz. Mas eu tenho certeza da minha imperfeição, da minha incapacidade de muitas vezes agradá-los. Mas eu não quero, não me permito ser, e em nome de Jesus, se você acha que isso um dia foi teu impedimento, me libera em perdão. Eu não vou ser pedra de tropeço para você não crescer em Deus. Nunca na minha vida, nunca antes na história do Brasil, uma viva alma pode se levantar e dizer que Cláudio está atrapalhando a vida de um, de A e de B, ali naquele ministério. Amados, você nasceu para ser excelente. Você nasceu para conviver com as coisas maravilhosas que Deus tem para você. A igreja local é um celeiro de treinamento, onde Deus vai te lapidar, às vezes por esse instrumento que vos fala, mas principalmente se você se deixar ser lapidado pelo Espírito Santo, fazendo o que Deus te chamou para ser. Você tem um potencial enorme, mas você já viu que conhecer sobre seu potencial e executá-lo tem uma distância? Em você saber o que você pode e você não está fazendo? Mas lembra disso? Do jeito que falado sobre dízimos e ofertas, é aquilo que propôs no coração que você deve dar. Proponha no seu coração dar sorrisos a Deus. Como? Andando de boa consciência, de uma fé não fingida, sabendo que diante dos homens você é luz e sal. Você é aquele que vai fazer com que as pessoas desejem Jesus. Não sinta repulsa, mas não negocie os valores e princípios de Deus estabelecidos na palavra. Além de boa consciência, você precisa de uma consciência inculpável. Já imaginou? Eu vou dar exemplo de pastor, porque assim, a gente conviveu tanto tempo, e a gente sente na pele, às vezes, ardendo assim, pastor não me compreendeu. Sabe? Atrasos naquilo que você mesmo colocou como metas, não é falha da pessoa que está cobrando que você mantenha o mesmo padrão que você disse que faria. Até hoje eu tenho restrições com escala. Sabe por quê? Eu entendo necessidades, entendo urgências, entendo como é que se diz? As exceções, mas exceções são exceções. Não são a regra. Por isso, quando eu olho para uma escala, eu digo, fulano, tu vai, vou. É exatamente isso? É. E se você não concorda, a gente ainda tem um prazo, né? Para as escalas de ministro, para que você veja e você diga se vai dar ou não, se vai mudar a data ou não. Eu estou dando esse exemplo da igreja porque é o que a gente usa mais. E se você falta, foi você que faltou, não foi o pastor que botou a data errada. Foi você que descumpriu aquilo mesmo que você disse.
se desqualificou naquilo mesmo que você se expôs a fazer. E aqui, amados, eu fui de louvor, fui de diaconia, fui em todas as áreas que a igreja possa fazer, amados, e não tenho problema nenhum de voltar a ser isso novamente, de fazer isso novamente com a excelência que Deus exige, mas com o temor do Senhor, para fazer as escalas, como? Para que você seja aquele que vai ser como um adorador, que traz a presença de Deus em tudo que você faz. E ter uma consciência inculpável é, caramba, vou ter que dizer que vou faltar naquilo que eu disse que eu não faltaria, porque apareceu uma festa surpresa. Eu sei que eu fui até orientado a falar sobre isso, quando outros pastores estavam pastoreando minha vida. Cláudio, não exija dos outros o que você faz, porque outra pessoa é outra pessoa, não é Cláudio. Graças a Deus, Tiago só parece comigo, mas ele é Tiago. Que revelação profunda, né? Você não sou eu, mim não é tu, e tu não é mim. Mas entenda, nós temos uma coisa em comum, o mesmo Deus, que Ele não desce o sarrafo por usos errados das responsabilidades. E faltar com a sua responsabilidade, seja no departamento da igreja, seja no serviço que você está para fazer, na escala de pregação, na escala de dirigente, na escala de que for, mas principalmente na escala do Ministério da Reconciliação. Quem está faltando? Quem já viu a chamada de Deus sobre o Ministério da Reconciliação? Cláudio faltou naquele domingo, Cláudio faltou naquele hospital, Cláudio faltou naquele presídio, Cláudio faltou naquela rua, Cláudio faltou de botar a mão naquela pessoa. Às vezes a gente até percebe a direção do Espírito. Sim ou não? Vamos ser franco. Estamos debaixo da luz do Senhor. Eu bem debaixo da luz daqui para enxergar. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo e com você e a gente não fez porque achou que não era conveniente, que não era o momento, a pessoa não estava sozinha. Amados, deixa eu dizer para você e lembrar para mim, se a gente se envergonhar do que somos em Cristo, diante dos homens, a gente vai passar uma vergonha tão grande diante dos anjos do Senhor. Uma vergonha do inesperado, e o melhor de tudo, que já foi noticiado. Não faça isso, porque você vai ouvir uma negativa do Senhor. Diga, mas eu não sou negligente, eu sou excelente, de boa consciência, servindo ao meu Deus, diante dos homens. Amém? Olha que coisa interessante. Paulo dizia, cara, eu estou bem com Deus, te vira, quero nem saber, faço a oração de Pedro, importa ouvir a Deus e não aos homens. A gente podia dizer isso. É bíblico, está lá, está escrito. Mas também está escrito que devemos servir aos homens como ao Senhor. E eu me lembro de tantas vezes os meus pastores, os meus líderes, chegar e dizer, imagina Jesus sendo servido por você agora. Como ele receberia esse serviço? Mas Deus sabe a minha limitação, talvez eu diria. Deus sabe que eu só consigo até aqui. Será que Ele não sabia quando te chamou? Será que Ele não sabia das nossas deficiências, insuficiências, incapacidades? E, amado, já existe um livro, Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina, de um homem chamado Kenneth Hagin. Faz parte da literatura do Verbo da Vida. Se você nunca leu, te aconselho a ler, para que você veja que a nossa insuficiência é suprida pela ampla suficiência do nosso Deus. Em todas as áreas. Inclusive aqui Paulo diz, Senhor, tira esse enviado de Satanás, que fica me esbofeteando como um espinho na carne o tempo todo, fazendo uma coisa doer, com uma inflamação constante, uma acusação constante, eu não tenho paz em lugar nenhum, me socorre. 3 vezes. E a graça do Senhor foi dada como remédio, é suficiente.
Quem tem a graça de Deus aqui? Vou perguntar de novo para você ter certeza do que você está dizendo. Quem tem a graça de Deus aqui? Quem tem certeza que essa graça é mais que suficiente? Então use-a. Não vai acabar. Não vai quebrar. Deixa eu dizer para você uma novidade. Quanto mais da graça você se utilizar, mais da graça vai estar sobre você. Porque é graça sobre graça. Então ouse andar à altura do seu chamamento. A gente está encerrando. Atos 24:16. A consciência inculpável. Mais uma vez o apóstolo Paulo. Aleluia, justificando-se diante das pessoas que estavam o acusando. Atos 24, verso 16. Por isso, e ele está apresentando aqui, diante de Félix, a sua defesa. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus, e está mais que suficiente. Não? Diante dos homens. Não se preocupe, em algum momento você vai ser chamado a dar motivações da sua fé. Amém? Seja por uma circunstância ou por uma pessoa. E o último não é palavra de pregador, é o último mesmo, consciência inculpável, é essa, Atos 24:16, consciência pura, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9. Ele está falando das qualificações dos que vão servir ao Senhor. Quem crê que tem um chamado no Senhor aqui? Lê essas qualificações. Se encaixe nelas. Se amolde a elas. E viva-as em nome de Jesus. E o versículo 9 diz, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Mas só que antes, tem os versículos anteriores, você vai ver o nível da régua subindo, 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 para que você não seja desqualificado na sua fé. Amém? Então não se preocupe, se algum dia uma liderança te procurar e dizer, amados, não faz isso, faz desse jeito, porque você tem potencial. Faz assim, dessa melhor maneira. Talvez não seja da forma que você gostaria de fazer, mas eu vou dizer para você. Eu me lembro de uma vez, eu vou citar o nome do santo, né, para dizer o milagre. Pastor Walter, uma vez falou sobre uma situação, e ele não tocava instrumentos, ele tocava violão de uma maneira bem simples. Eu já tocava mais do que ele, tinha mais experiência do que ele, e fui questioná-lo sobre essa maneira que ele estava falando, de tocar aquela música de uma maneira que ele queria. E eu disse para ele, mas pastor, é melhor assim. Ele fez, Cláudio, calma. Quando você chegou aqui, eu já estava no conceito de acreditar e ver funcionando. Você precisa entender que eu estou pedindo para fazer dessa forma, porque dessa forma eu fluo. O ministério que eu estou aqui é cooperando com o ministério dele. Então é melhor fazer do jeito dele mesmo. Mesmo sabendo que o meu jeito é melhor, logicamente, para mim. Mas ele que sabe o modelo que ativa. Imagina quem foi Eliseu. Tem um tangedor aqui. E ele pede um músico para que, através da música, o sobrenatural fosse ativado da sua função. Imagina se ele dissesse assim, toca qualquer coisa aí. Toca as últimas baladas de Davi.
Ele precisou de um homem ungido para fazer aquilo que ele estava precisando para alcançar aquilo que seria necessário para o povo. Amados, sirva ao Senhor com boa consciência, sabendo que tudo que Deus colocou à sua mão vai aumentar sobre sua responsabilidade, vai fazer com que você tenha uma atitude de disciplina, e disciplina nunca vai ser somente o que você quer, porque se você não for disciplinado nos estudos, você não vai fazer aquela prova dar um número 10 para você. Se você não for disciplinado naquilo que você está orando, jejuando, o diabo vai te levantar com um McDonald's, um Big King Burger, um milkshake chegando lá, no momento que você deveria estar fazendo o jejum e oração. Sempre vão aparecer distrações, mas o que é disciplinado, mantém-se naquilo que desejou fazer. Você recebe essa palavra? Mesmo achando que não está tão fofinho. Sabe por que não está mais fofo? Porque filhote de águia no ninho, quando está crescendo, a mamãe águia tira as plumas que antes impediam de incomodar. Eu penso que Deus, como que Ele nos fala através da palavra, que somos comparados como voando depois de um renovo espiritual, com asas de águia. Ele está dizendo que você já não é mais criancinha no ninho, está na hora de alçar voos. Não sei se você vai sair dessa igreja para outro local. Eu creio que você vai sair do local espiritual, do nível espiritual que estava, para algo maior. E é isso que gera desconforto quando faz. Vai ler de novo aquele versículo. Eu já sei até de cor. Já está praticando? Que Deus tem comprometimento e compromisso com a palavra dele. Isso serve para mim, amados. A vara que desceu, pegando por aí, bateu primeiro em mim. Se eu quero ser exemplo para você e ser uma liderança eficaz, eu preciso ser eficaz na prática daquilo que eu creio. Porque não é o convencimento pelas palavras, e nem tenho esclarecimento total assim de tudo, mas eu creio no poder de Deus, que transforma, não um sapo em príncipe, mas transforma uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que busca na palavra esclarecimento. Salmo 119, versículo 130, a palavra é luz que esclarece e dá entendimento aos simples. E eu quero ter essa simplicidade para aprender sempre no Senhor. Se prepare, esteja pronto. Estamos além daqui, dia 30, fazer uma diferença na nossa nação, com a nossa eleição, pleito para o executivo. Amados, volta feito crente. Vota sem negociar os teus princípios. Não estou dizendo em quem você vote. Eu estou dizendo, vote de bom grado. Não fique em casa guardando o teu voto. Mostra, faz a valer tua cidadania. Vai lá e vota no candidato que você tem certeza que é aquele específico que você quer, que se alinha com a tua consciência. Mas lembra, boa consciência, fé não fingida. Amém? E essa nação pertence ao Senhor Jesus. E não adianta a gente orar por situações que o mundo precisa mudar, quando a gente está apoiando pessoas que apoiam o que o mundo está vivendo. Amém? Para o bom crente, palavra de Deus basta. Amém? Para não usar o ditado comum. A gente tem palavra demais. A gente tem o Espírito Santo dentro. Ande na presença do Senhor de boa consciência e seja como Abraão, perfeito. Amém? Fica de pé. A gente está encerrando. Eu creio que a gente tinha mais coisas para falar. Daqui para domingo, se o Senhor assim permitir, celebrando e pregando a palavra. No Brasil livre, salvo, liberto, por Deus, cuidando de famílias
e colocando o Brasil no seu devido lugar acima de todas as nações. Porque do Senhor é a terra. Como é bom saber que de boa consciência, sem temor, sem acusação, amados, faça valer o seu direito, amém? Mas anda em fé, anda de boa consciência e seja a luz onde você vai fazer aquilo que você deve fazer, amém? Aleluia! Todos cheios do Espírito Santo.